Leitura de livros com Simone. Como calar o acusador. Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um pouquinho da leitura, né? Do livro Como Calar o Acusador, do autor David O. Sobral, né? Vamos lá para um tema. Não julgue segundo a aparência. Um outro título, tá bom? Vamos lá. Duas passagens em Isaías falam sobre como Jesus iria julgar e como ele não iria julgar. Seguir o exemplo que Jesus estabeleceu é sempre um princípio sábio. Isaías 42:19 registra algumas palavras estranhas sobre o servo que o Senhor disse que enviará. Quem é cego como o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro, a quem envio? Quem é cego como o meu amigo e cego como o meu Senhor, como o servo do Senhor? Não parece estranho que o servo de Senhor seja cego? O mensageiro do Senhor deve ser surdo. Pense nisto. O mensageiro que Deus vai enviar será cego e surdo. Entretanto, no versículo anterior lemos: surdos, ouvi, e vós, cegos, olhai, para que possais ver. Isaías 42:18. Isso é exatamente o que aconteceu quando Jesus veio. O surdo ouviu e o cego viu. Porém, a palavra diz sobre ele que, embora tenha aberto os ouvidos do surdo e os olhos dos cegos, é cego e surdo. Sabemos que isso não se refere à cegueira e surdez de seus olhos e ouvidos físicos, porque o versículo 20 diz: tu vês muitas coisas, mas não as observa. Em outras palavras, vê muitas coisas, mas presta pouca atenção a elas. Ainda que tens os ouvidos abertos, nada ouves. Quem é cego como o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro, a quem envio? A profecia se refere a Jesus. Esse paradoxo é um daqueles santos enigmas que às vezes achamos na palavra de Deus. Vamos analisar de que maneira ele é cego. Os primeiros versículos do capítulo 11 de Isaías falam da primeira vinda de Jesus e os últimos tratam da segunda vinda. O versículo 1 é uma das promessas messiânicas de Jesus. O ramo que brota da raiz diz é cego. O versículo diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aqui estão os 7 atributos do Espírito de Deus. João 3:36 afirma que Jesus recebeu o Espírito sem medida. Isso significa não apenas em quantidade, mas também em plena operação. Vamos lá. Item 1. O Espírito do Senhor. O Pai repousará sobre ele. Item 2. O Espírito de sabedoria. Tá? Ó, tem um Yahoo aqui que é o Pai. Tá vendo? Eu não sei falar direito, por isso que eu dei uma pulada, mas mostrei para vocês no vídeo para não perder, né? Vamos lá. Item 3. O Espírito de entendimento. Item 4. O Espírito de conselho. Item 5. O Espírito de poder. 6. O Espírito de conhecimento. 7. O Espírito do temor ao Senhor. Lemos no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 5, capítulo 5 e versículo 6, sobre os 7 Espíritos de Deus, ou os 7
aspectos do Espírito Santo. Jesus recebeu o Espírito do Senhor. A pomba repousou sobre ele para que pudesse curar os feridos e libertar os oprimidos. Lucas capítulo 4, versículo 18. Ele tinha um espírito de sabedoria e de entendimento a fim de saber responder às perguntas dos escribas e fariseus. Ele usou o espírito de conselho e poder em seu ministério profético. Vejamos como ele usou o espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Isaías 11, versículo 3. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Glória a Deus, né? Então, vou finalizar esse vídeo aqui, mas no próximo vídeo vamos dar continuidade. Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau!